Você já imaginou acordar um dia milionário? Com carros de luxo na garagem, festas com celebridades, viagens internacionais de jatinho particular e dinheiro, muito dinheiro, entrando na sua conta como se nunca fosse acabar? Pois é, para muita gente nessa lista, esse era o ponto de partida. O céu era o limite. Mas aí vieram os excessos, as escolhas erradas, os vícios, e de repente, tudo aquilo virou poeira. Mansões viraram lembrança. Dinheiro, só dívida. Fama, só nas manchetes de tragédia. Hoje você vai conhecer 14 histórias chocantes de milionários famosos que foram do luxo absoluto à miséria completa. Gente que teve tudo e perdeu absolutamente tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Teve artista que terminou morando na rua, jogador que vendeu medalha de campeão para comprar droga, cantor que morreu e a família não tinha nem onde enterrar. É pesado. Então se prepara, porque essa lista vai te deixar de boca aberta. E no final tem uma história internacional que é tão absurda, mas tão absurda, que parece até ficção. Vamos nessa? No início dos anos 80, o Brasil inteiro cantava Legião Urbana. A banda era uma febre, os shows lotavam, as letras viravam hinos de uma geração e o sucesso parecia não ter fim. No meio disso tudo, lá estava ele, Renato Rocha, o baixista carismático que completava o trio ao lado de Dado Villa-Lobos e Renato Russo. Dinheiro? Tinha de sobra. Fama? Mais ainda. O que faltava? Limite. Renato Rocha gastava como se não houvesse amanhã. E pior, mergulhou de cabeça em um estilo de vida regado a bebida, drogas e atrasos. Era tanto problema que em 1989 ele foi expulso da banda pouco antes da gravação do disco As Quatro Estações. E aí começou o declínio. Sem carreira, sem foco e sem estrutura, Renato Rocha passou anos afundado nos próprios vícios, até que em 2012, uma reportagem da TV Record encontrou o ex-baixista vivendo nas ruas do Rio de Janeiro, dormindo em bancos de praça, dependendo da ajuda de desconhecidos para comer. Sim, o cara que ajudou a construir uma das maiores bandas de rock do Brasil terminou sem nada, nem casa, nem família, nem dignidade. Em 2015, Renato foi encontrado morto em um quarto de hotel simples, causa da morte, parada cardíaca, idade, apenas 53 anos, do palco para a sarjeta, da glória para o esquecimento. Renato Rocha foi o retrato mais cruel do que acontece quando a fama acaba e o dinheiro também. Se hoje você ouve falar em locutor de rodeio, é porque um dia existiu Asa Branca. O homem era uma lenda. Dominava o microfone com a mesma intensidade com que dominava os holofotes. No auge, ganhava mais de R$300 mil por mês. Tinha carros de luxo, cobertura em São Paulo e até avião particular, com o nome dele estampado na fuselagem. A ostentação era absurda e ele fazia questão de mostrar. Mas com tanto dinheiro veio o descontrole. Asa Branca mergulhou num ciclo vicioso de álcool, drogas, festas intermináveis e excessos sem fim. Gastava como se o amanhã não existisse, e para ele realmente não existia. Ao longo dos anos, os contratos diminuíram, a saúde foi embora e o dinheiro também. Para piorar, ele contraiu o HIV, depois enfrentou um câncer na mandíbula e viu a fortuna escorrer pelos dedos enquanto tentava sobreviver, literalmente. Nos últimos anos de vida, Asa Branca vivia em uma casa simples, alugada, em estado terminal, precisando da ajuda de amigos e fãs para pagar remédios, consultas, exames. Morreu em 2020 e não sobrou nada, nem fortuna, nem fama, só a lembrança de um ícone que foi gigante e acabou vencido pelos próprios excessos. Ele foi chamado de gênio, de ídolo eterno, de o maior driblador da história. Garrincha encantou o mundo nas Copas de 58 e 62, ao lado de Pelé, e virou símbolo da alegria do futebol brasileiro. Mas o que quase ninguém conta é como ele terminou a vida.
pobre, doente e abandonado. No auge da fama, Garrincha era adorado, jogava, ganhava, sorria e gastava sem pensar no amanhã. Assinava contratos em branco, confiava em todo mundo, distribuía dinheiro para quem pedia. Comprou casas, carros, bancou famílias, tudo no impulso. Além disso, virou alcoólatra ainda jovem, e o vício só piorou com os anos. Sem controle, sem apoio profissional e cercado de aproveitadores, Garrincha foi sendo deixado de lado. Primeiro pelos clubes, depois pela mídia, por fim, pela própria família. Nos anos 80, já debilitado, vivia de favores, internado várias vezes com problemas no fígado. Morreu em 1983, aos 49 anos, vítima de cirrose hepática. Detalhe, o enterro foi pago com a ajuda de amigos e fãs. E mesmo assim, o caixão quase não chegou ao cemitério por falta de gasolina no carro da funerária. Garrincha foi o herói de uma nação e morreu como se nunca tivesse sido ninguém. Pouca gente hoje lembra, mas nos anos 70, Francisco de Franco era um galã disputado pelas maiores emissoras de TV do Brasil. Ele começou no circo, fez comédia, depois teatro e estourou de vez na novela Jerônimo, o herói do sertão, da TV Tupi. Foi aclamado, admirado e ganhou o status de celebridade nacional. Com a fama, vieram contratos, dinheiro, fãs e promessas de uma carreira brilhante. Só que, ao contrário de muitos artistas que perdem tudo por extravagância, Francisco errou pela má administração da própria carreira. Deixou a TV de lado para investir em shows pequenos, apresentações em circos e eventos no interior. Com o tempo, foi se afastando dos grandes centros, perdendo espaço na mídia e sendo, aos poucos, esquecido. Já sem os holofotes, aceitou um cargo como motorista público, dirigindo ônibus e carros oficiais. Uma virada dura para alguém que já foi protagonista no horário nobre. Nos seus últimos anos, vivia recluso, sem dinheiro e longe da mídia. A fama que um dia teve se dissolveu como fumaça. Francisco de Franco faleceu em abril de 2001, aos 62 anos, vítima de câncer no pulmão, sem fortuna, sem reconhecimento e sem a chance de um retorno que tanto desejava. Michael Jackson foi, sem dúvida, o maior astro pop que o mundo já viu, com álbuns que venderam centenas de milhões, turnês históricas e uma legião de fãs. Ele tinha tudo: fama, fortuna, influência e um legado eterno. Mas por trás do brilho, o caos era absoluto. Michael vivia como um imperador. Criou o Rancho Neverland, com zoológico, parque de diversões e uma mansão surreal. Só a manutenção do lugar custava mais de 10 milhões de dólares por ano. Comprava tudo o que via pela frente: antiguidades, quadros, roupas, joias, imóveis, objetos históricos. Chegou a gastar mais de $1 milhão por mês, só com caprichos. Além disso, os escândalos de abuso sexual geraram processos milionários, que drenaram sua fortuna com advogados, acordos e multas. Nos bastidores, a situação financeira de Michael era desesperadora. Ele devia mais de 400 milhões de dólares. Sim, o homem que reinventou a música moderna estava praticamente falido. Tomava remédios fortíssimos para dormir, vivia recluso, cercado de médicos e enfermeiros. Em 2009, pouco antes de iniciar a turnê que tentaria salvar sua vida financeira, Michael Jackson morreu por overdose de anestésicos aos 50 anos. Deixou filhos, mansões hipotecadas, dívidas gigantescas e uma pergunta no ar: como o homem mais famoso do planeta conseguiu perder tudo? Nos anos 80, Perivaldo era um dos laterais mais promissores do futebol brasileiro. Passou por Bahia, Botafogo, São Paulo e até chegou à seleção brasileira. Com salário alto, fama nacional e muito prestígio, ele vivia como estrela. Roupas caras, viagens, festas, carros de luxo, mas como muitos atletas da época, não sabia administrar nada.
tomava decisões financeiras impulsivas, era mal assessorado e caiu em esquemas que o deixaram no prejuízo. Tentou investir, emprestar dinheiro, abrir negócios e só acumulou dívidas. Com o tempo, sem contratos e sem reservas, decidiu tentar a sorte na Europa. Foi para Portugal com a esperança de reconstruir a vida, mas lá tudo desandou de vez. Sem emprego, sem moradia e longe da família, Perivaldo acabou morando nas ruas de Lisboa. Dormia em albergues, pedia comida, vendia artesanato improvisado nas calçadas. Só foi resgatado anos depois, por uma reportagem que denunciou sua situação. Voltou ao Brasil com a ajuda do consulado e de ex-jogadores solidários. Mas já era tarde. Perivaldo morreu em 2017, aos 64 anos, vítima de pneumonia. De jogador da seleção a morador de rua em outro país, o craque das 4 linhas. Terminou sem ter nem 4 paredes para chamar de lar. Exagerado, colorido, escandaloso. Ser gay foi uma das figuras mais irreverentes da música brasileira. Autodeclarado amante de Janis Joplin, participou de festivais históricos, foi presença garantida em programas de TV e virou um símbolo do rock psicodélico nacional. Nos anos 70 e 80, era cultuado como lenda viva. Vivendo num sítio chamado Templo do Rock, promovia festas bizarras, usava figurinos absurdos e dizia que nunca morreria. Mas, no fundo, a vida financeira de ser gay era um verdadeiro caos. Sem controle sobre contratos, sem plano de aposentadoria e vivendo basicamente da fama que já tinha passado, ele passou a depender de ajudas públicas, amigos e fãs. Com a idade avançando, a saúde mental e física foi se deteriorando. Em 2019, já com Alzheimer e sem recursos, foi internado em um hospital público no Rio de Janeiro. Sem plano de saúde, sem família presente, sem dinheiro para nada. Morreu aos 85 anos, sem patrimônio, sem aposentadoria e sem o glamour que tanto ostentou. O rockstar brasileiro foi sepultado com a ajuda do governo e doações de fãs, um símbolo da rebeldia que terminou preso pela miséria. Em 2005, o São Paulo venceu o Mundial de Clubes da FIFA. E entre os jogadores daquele elenco campeão estava ele, Flávio Donizete, zagueiro promissor, jovem, com um mundo aos pés, mas ao invés de crescer, ele caiu, rápido, fundo, e quase não voltou mais. Logo após a conquista, Flávio passou a ganhar mais, ser mais reconhecido, e com isso, vieram as más companhias, as tentações e o início do fim. Caiu no vício em drogas, especialmente crack. Abandonou os treinos, brigou com dirigentes, foi dispensado por clubes. E com o dinheiro que ainda restava, afundou de vez. Em uma entrevista chocante, ele revelou: "Vendi minha medalha do Mundial por R$500 para comprar droga." Sim, uma das conquistas mais importantes da carreira, trocada por uma pedra de crack. Perdeu família, amigos, contratos e quase perdeu a vida. Depois de muitos anos no fundo do poço, Flávio vem tentando se reerguer, mas hoje vive com o mínimo, longe dos gramados, lutando contra recaídas e tentando reconstruir a dignidade. De campeão do mundo a ex-atleta esquecido pela mídia e pela história. Flávio Donizete é a prova viva de que o sucesso mal administrado pode virar condenação. Marinho Chagas foi um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol brasileiro. Destaque da Copa do Mundo de 1974, eleito o melhor da posição no torneio, jogou com estilo ofensivo, cabelos loiros ao vento e uma personalidade marcante. No auge da carreira, jogou por grandes clubes como Botafogo, São Paulo e Fluminense, além de uma passagem pela Europa. Era estrela, ganhava bem, vivia rodeado de fãs, festas e luxo. Mas o brilho durou pouco. O álcool entrou na vida de Marinho e nunca mais saiu.
Gastava tudo o que ganhava com festas, mulheres, viagens, exageros e cada vez menos com o futuro. Com a aposentadoria, veio a depressão, o esquecimento e, claro, a falta de dinheiro. Nos últimos anos, chegou a dar entrevistas em bares decadentes de Natal, RN, dizendo que tinha saudade da época em que as pessoas o chamavam de craque. E o mais trágico, morreu em 2014, aos 62 anos, em um quarto de hotel simples, no interior da Paraíba, sozinho, sem família, sem plano de saúde. Detalhe cruel: a Copa do Mundo daquele ano aconteceria no Brasil, semanas depois. E Marinho, herói da seleção, nem chegou a ver a festa começar. Do aplauso mundial ao silêncio do esquecimento. Luiz Antônio Corrêa da Costa, o Miller, foi um dos grandes nomes do futebol brasileiro nos anos 90. Jogou em gigantes como São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians e ainda foi tetracampeão com a seleção brasileira na Copa de 1994. Tinha talento de sobra, tinha prestígio e tinha muito dinheiro. Mas Miller não economizava. Comprava carros, bancava festas, ajudava dezenas de pessoas e sempre fazia questão de mostrar que estava por cima. Em entrevista, ele mesmo revelou: tinha uma mesa de sinuca coberta com dinheiro. Se alguém pedia, eu dava, sem pensar. O problema? O dinheiro acabou e junto com ele foram embora os amigos, a família e os contratos. Miller chegou a declarar que perdeu mais de 8 milhões de reais em má administração e gastos impulsivos. Durante anos, viveu longe dos holofotes, tentando se manter com pequenos trabalhos, eventos e participações em programas esportivos. Hoje, tenta retomar a carreira como comentarista, mas ainda enfrenta dificuldades financeiras e emocionais. Um cara que tinha tudo para ser uma lenda e virou mais um exemplo de como o sucesso, sem limite, cobra caro. Quando surgiu no Botafogo, Jobson era visto como um dos atacantes mais promissores do país. Rápido, habilidoso, decisivo, chamava a atenção dentro e fora de campo, tanto que, em pouco tempo, já era disputado por grandes clubes e cotado até para a seleção. Mas aí veio o problema, ele mesmo. Jobson caiu cedo no mundo das drogas. Foi pego em exame antidoping, suspenso diversas vezes e acabou se tornando um dos atletas com mais punições da história do futebol brasileiro. A cada novo clube, uma nova chance. E a cada nova chance, mais confusão. Foi preso, processado, acusado de crimes graves e, por fim, esquecido. Perdeu fortuna, contratos e respeito. E no auge do vício, vendeu suas medalhas, chuteiras e troféus para comprar drogas. Hoje vive longe dos gramados. Tenta se recuperar, mas sem apoio de clubes, imprensa ou patrocinadores. De promessa milionária a símbolo de queda. Jobson não perdeu tudo de uma vez, perdeu pedaço por pedaço, até não sobrar quase nada. Garçom, aqui nessa mesa de bar. Essa música atravessou gerações e fez de Reginaldo Rossi um ícone da música brasileira. Conhecido como o Rei do Brega, ele viveu o sucesso nos anos 80 e 90 com shows lotados, discos de ouro e uma base fiel de fãs por todo o país. E claro, viveu como um rei. Carros importados, mansões, ternos chamativos, noitadas e muita ostentação. Mas o que pouca gente sabia era que a conta nunca fechava. Reginaldo gastava mais do que ganhava. Tinha uma vida luxuosa, mas sem controle, sem reservas e sem planejamento. Mesmo com décadas de carreira, ele não tinha plano de saúde, não tinha investimentos, não tinha sequer dinheiro guardado. Em 2013, foi diagnosticado com um câncer no pulmão. Passou por hospitais públicos, enfrentando filas e dificuldades, como qualquer brasileiro comum. O mais triste, sua família precisou de ajuda para pagar o enterro. Sim, o cantor que embalou amores e sofrências por décadas não deixou nem o suficiente
para ser sepultado com dignidade. O rei do brega morreu pobre, doente e esquecido pelos bastidores da fama. Antes de existir Cristiano Ronaldo, o ídolo máximo do Manchester United era ele, George Best. Nos anos 60 e 70, foi eleito o melhor jogador da Europa, virou celebridade internacional e conquistou milhões com sua beleza, talento e carisma. Mas George não era apenas um craque, era também um símbolo do exagero. Curtia uma vida de popstar. Bebidas, mulheres, festas, carros, iates, viagens, hotéis 5 estrelas, tudo no limite. Ganhava fortunas e gastava tudo. E quando a conta estourava, ele simplesmente pedia mais. Certa vez, foi perguntado sobre o que fez com seu dinheiro. Ele respondeu com ironia: "Gastei boa parte com mulheres, bebida e carros de luxo. O resto eu desperdicei." Mas o que parecia charme virou tragédia. Com o passar dos anos, o alcoolismo destruiu sua saúde, sua carreira e sua vida financeira. Em 2002, recebeu um transplante de fígado pago com dinheiro público, gerando revolta entre britânicos. Mesmo assim, continuou bebendo. E em 2005, morreu aos 59 anos, falido, dependente e com o corpo destruído. George Best teve o mundo aos pés e escolheu se jogar no abismo. De bola de ouro à dívida eterna, de ídolo a exemplo do que não fazer com o próprio talento. Durante décadas, Chico Anísio foi sinônimo de sucesso absoluto. Criador de mais de 200 personagens, ele dominava os estúdios da Globo, era líder de audiência e referência nacional em humor, inteligência e criatividade. Ganhava fortunas, literalmente. Teve picos de faturamento milionário com televisão, rádio, cinema, livros, publicidade e shows. E claro, viveu no mais alto padrão. Mansões, coleção de obras de arte, viagens internacionais, roupas finas, dezenas de funcionários. Só que o problema nunca foi o quanto ele ganhava, mas o quanto ele gastava. Chico era generoso até o limite da irresponsabilidade. Teve 6 casamentos, 8 filhos e ajudava todos ao seu redor. Ex-mulheres, irmãos, netos, agregados, colegas de profissão. Pagava pensões altas, financiava tratamentos médicos, bancava escolas particulares e ainda sustentava projetos de arte que não davam retorno. Chegou a dizer: "Se eu ganhasse 10 vezes mais, ainda assim, eu não conseguiria pagar tudo que eu banco." Além disso, investiu mal, confiou em pessoas erradas, não controlava contratos e não pensava em aposentadoria. Resultado? Nos últimos anos de vida, mesmo com a saúde frágil, ainda trabalhava, porque não podia parar. Fez comerciais, palestras, até dublagens, tudo para manter as contas em dia. Em 2012, quando morreu aos 80 anos, deixou um legado gigantesco para o Brasil. Mas quase nenhum dinheiro para a família. Foi enterrado como herói cultural. Mas por trás das homenagens havia um fato incômodo. O maior humorista da história brasileira morreu sem patrimônio. Do luxo da fama à escassez no fim da vida. Chico Anísio gastou demais e perdeu tudo, do luxo à miséria, do topo ao fundo do poço. Essas 14 histórias provam que a fama não é sinônimo de felicidade e que o dinheiro, quando mal administrado, vira uma maldição disfarçada de presente. Eles tinham tudo: fama, fortuna, prestígio, aplausos, mas perderam o mais básico: equilíbrio, consciência e paz. A verdade é dura. Não importa o quanto você ganha, importa o quanto você sabe cuidar. E agora eu quero saber de você. Qual dessas histórias mais te chocou? Deixa eu aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que também acredita que dinheiro nunca vai acabar. Porque olha, acaba. E no próximo vídeo, a gente vai falar de algo ainda mais absurdo. Celebridades que perderam tudo após serem enganadas pelos próprios familiares. História real
pesada e revoltante. Então fica ligado, porque o buraco ainda é mais fundo.